capítulo 20, verso 25 em diante. Diz assim: então Jesus, chamando-os para junto de si, os discípulos, disse: vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém? Amém. Glória a Deus. Jesus aqui, queridos, estava respondendo a uma pergunta e um pedido de uma mãe. Uma mãe se aproximou de Jesus, e a gente sabe que mãe sempre fica tentando cavar o melhor para o seu filho. Mamãe, se sabe que aquela escola ali é a melhor, ela acorda às 5 horas da manhã e fica aguardando a diretora chegar para ver se consegue colocar o filho dela lá. E essa mãe fez um pedido especial para Jesus. Ela perguntou se poderia, por acaso, os seus 2 filhos, sentarem um à direita e outro à esquerda de Jesus, lá na glória. Jesus, repreende aquela mãe. Jesus mostra aqui, que na verdade estava havendo ali um treinamento e que aqueles não estavam ainda prontos, preparados para beber o cálice que Jesus estava para beber. Que cálice é esse, irmãos? A sua morte, a morte na cruz, o sacrifício, se entregar. Eles ainda não estavam prontos. A verdade é que nós estamos num processo de aperfeiçoamento. As empresas hoje, elas investem cada vez mais nisso. Em pessoas que estejam em constante aperfeiçoamento. E é por isso que hoje líderes, ou levantar líderes, é tão importante, que é algo que nunca fica fora de moda. Levantar alguém que esteja preparado para assumir aquela responsabilidade. Levantar alguém que esteja pronto para assumir o comando em determinadas situações, tomar decisões na hora certa, no momento certo. Não é fácil, irmãos. Não é fácil, estarmos constantemente, em evolução, a ponto de nos prepararmos para uma situação difícil. A verdade é que nós não nascemos prontos, não nascemos preparados, para a carreira, para o chamado de Deus na nossa vida. A verdade é que Deus nos prepara enquanto nós estamos vivendo. A verdade é que a cada manhã, a cada dia, Deus está preparando você para aquilo que Ele tem a fazer na sua vida. Deus está preparando você a cada dia, a cada manhã. É por isso que líderes devem investir em pessoas. Líderes devem investir, com o propósito de fazer grandes coisas. Porque não fazemos nada sozinhos. Só fazemos, só alcançamos, só realizamos quando estamos juntos. E tem alguém, querido, que está junto de você. Você não está sozinho. Você não está só hoje. Existe alguém que está pertinho de você. Aleluia. Quem sente Jesus perto de você aí, levanta a sua mão e glorifica a Deus. É por isso que precisamos investir no outro. E quando pensamos em Jesus, quando pensamos em liderança, quando pensamos nesse processo, eu pergunto, qual foi o método de ensino de liderança de Jesus? Porque hoje, o que mais vemos são treinamentos, workshops, ou momentos, de reunião em que pessoas tentam nos ensinar liderança, ensinar como se aperfeiçoar profissionalmente, como crescer profissionalmente para ser um líder. Antigamente imaginávamos que o líder era aquele
que nascia, ou que era algo nato. O ser humano já nascia com aquele DNA de líder. E hoje entendemos que isso pode ser aperfeiçoado, buscado, que pode, haver um crescimento na vida de cada um de nós. Os discípulos precisavam ser moldados. Eles precisavam, em primeiro lugar, estarem para isso, para serem moldados por Deus. Em primeiro lugar, eles precisavam estar perto de Jesus. Se nessa noite, querido, você está perto de Jesus, você está sendo moldado por Jesus. Se nessa noite você está perto de Jesus, você está sendo treinado por Jesus. Você está sendo treinado por Deus para uma obra maravilhosa de Deus na sua vida, para algo maravilhoso de Deus. Então, o primeiro passo para recebermos o método de ensino de Jesus na nossa vida é estarmos perto dele. Porque o método de Jesus não envolve ensino à distância. Não envolve o ensino em que ficamos distantes de Deus. Para entendermos Jesus ou recebermos esse método na nossa vida, em primeiro lugar, nós precisamos andar com Jesus. Ou melhor dizendo, Jesus precisa ter um ambiente para andar do nosso lado, porque Ele vai aonde a gente vai. Jesus caminha onde você caminha. O problema é que a gente quer caminhar para uns lugares que Jesus não quer ir. Às vezes a gente quer olhar umas coisas que Jesus não quer ver, ou não quer que a gente veja. E queridos, o Senhor, Ele nos ensina dessa maneira. A sua didática, a sua metodologia é estar junto de nós. E Ele quer estar junto de você. Uma das coisas que tem acontecido hoje é que as crianças, por exemplo, elas não estão mais ficando junto dos pais, junto das mães. E por isso, estamos muitas vezes perdendo ou deixando passar a oportunidade de ensinar aos nossos filhos, de educar os nossos filhos no caminho em que eles devem andar, como diz a palavra de Deus, para que ainda quando forem velhos eles não se desviem desse caminho, ainda quando eles crescerem. É por isso que precisamos andar juntos, é por isso que somos igreja, porque andamos juntos com Jesus. Andamos juntos com aquele que nos salvou, aquele que nos preparou, aquele que nos deu a vida. Jesus não ensinava somente frases bonitas aos discípulos. Jesus não ensinava somente frases filosóficas para que eles pudessem colocar no status do WhatsApp, frase bonita do dia de Jesus, e disse Jesus tal coisa. Não! Jesus realizava grandes coisas à vista dos discípulos. Jesus mostrava curando. Jesus, por onde ia, Ele mostrava como deveria fazer. Qual era a forma de Deus realizar. Ele ensinava como atuar no ministério, como não tratar as pessoas. Ele ensinava como representar os céus na terra. E se somos representantes de Deus, como eu creio que somos, como Deus nos chamou para ser, irmãos, nós precisamos então aprender a essa cultura, essa mentalidade de Deus. Precisa estar internalizada em nós. Toda empresa se preocupa, de alguma forma, com a cultura organizacional da empresa. Toda empresa tem o seu linguajar. Todo ramo de trabalho, tem o seu vocabulário próprio. Tem as suas brincadeiras internas que quem está de fora não consegue compreender. Às vezes, nós achamos que ser crente talvez seja carregar o vocabulário de crente. E a gente começa a falar, aí, varão de Deus, homem de Deus na terra, tem o áudio do irmão falando, tocha, bazuca de Jeová, você que é isso e é aquilo. E às vezes a gente carrega um monte de vocabulários, achando que é isso que nos mostra, que revela que somos cristãos, de que somos parecidos com Jesus. Mas Jesus diz, queridos,
que o que nos faz parecidos com Ele é quando nós o obedecemos, é quando nós andamos como Ele anda, é quando nós o servimos de todo o nosso coração. Então qual é a mentalidade e a cultura dos céus para esse tempo? Qual é a cultura organizacional de Jesus para nós? São as suas ações. São as ações de Jesus. Aquilo que Jesus ensinou aos discípulos. Jesus não fez um curso para os discípulos. Jesus estava lá ensinando. Jesus não reuniu todo mundo no auditório. Não reuniu todo mundo num estádio para ensinar o que ele tinha que ensinar. Ele estava junto com os discípulos ensinando. Jesus, querido, está junto de você. O Espírito Santo está contigo todos os dias. E Ele está pronto para te ensinar, para me ensinar qual é a nossa forma de atuação, qual é a maneira que nós devemos atuar. Muitas vezes Jesus atuava de forma impeditiva aos discípulos, mostrando, não atuamos dessa maneira, não atuamos desse modo, não é essa a maneira de nós agirmos. E é justamente isso que vemos no texto que nós lemos. Porque no verso 25, ele reúne os discípulos e ele diz, vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não vai ser assim. Entre vocês é diferente. A regra, a forma de vocês agirem é diferente da forma como o mundo age, como os grandes agem. Entre vocês, o grande é aquele que serve. O primeiro vai ser servo. Entre vocês é diferente. É uma matemática diferente entre vocês. 2 mais 2 não dá 4, não. Entre vocês, o cordão de 3 dobras não se destrói facilmente. 2 se torna 1. Entre vocês, comigo no meio, comigo participando da vida de vocês, vocês conseguem perdoar, vocês conseguem dar a outra face, vocês conseguem servir a Deus, mesmo diante de adversidades. Vamos ver então, queridos, que em muitos momentos, na caminhada dos discípulos, na caminhada desses grandes homens de Deus, e às vezes também na nossa vida, o Senhor nos ensina, o Senhor nos prepara para o grande momento de Deus, de coisas grandes e novas que Ele vai fazer na nossa vida. Precisamos então estar atentos, ligados ao que Deus está realizando ao nosso redor, está realizando em cada um de nós. A palavra de Deus vai nos mostrar muitos momentos em que o Senhor ensina aos discípulos, e se ensina os discípulos, está ensinando a nós também. Em que o Senhor diz para os discípulos, não é para ir. E se disse para os discípulos, irmãos, está dizendo para a gente também. Amém? Amém? O primeiro deles que eu me lembro, queridos, é no momento em que tentam levar as criancinhas a Jesus. E qual foi a atitude desses discípulos? Eles disseram, somos um ministério sério. Somos um ministério de pessoas adultas, sérias, pessoas de responsabilidade. Aqui não é lugar de criança não, cai fora. Jesus olhou aquele negócio e disse, deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Queridos, nós somos bons em dizer quem é que deve se aproximar de Jesus e quem não deve. Nós queremos determinar quem são aqueles que estão prontos para ouvir o chamado de Jesus e quem não é. Jesus está dizendo que quem tem um coração como o coração de uma criança está mais pronto do que a gente que às vezes se considera adulto. Jesus está dizendo que o coração de uma criança é o coração pronto para entrar no reino dos céus.
É o coração que está preparado para entrar no reino dos céus. E que o coração dos discípulos, então, naquele momento, não estava pronto como o coração daqueles meninos que estavam ali. E às vezes a gente olha determinados movimentos, às vezes nós olhamos determinadas pessoas e falamos, é um imaturo na fé. É um menino espiritual. E às vezes o menino espiritual tem mais temor a Deus do que nós, que estamos há muito tempo na caminhada com Ele. Às vezes o menino espiritual erra, falha, cai, mas quando ele se encontra com Jesus, ele se joga nos braços de Jesus. E ele chora, e ele clama. Ele age como uma criança, e Deus ouve a sua voz. Por isso, queridos, como discípulos de Jesus, não podemos ser barreira, bloqueio, impedimento para que venham ao altar de Deus. Ainda que sejam os meninos, ainda que sejam as crianças. As nossas igrejas têm escola bíblica infantil. Deixamos, as nossas crianças para serem educadas, ensinadas no caminho do Senhor, ensinadas na palavra de Deus, desde pequenos. Por causa dessa palavra, não impedimos as crianças de estarem na presença de Deus, de estarem na presença de Jesus. Em outro momento, João tenta impedir alguns que estavam expulsando demônios, que estavam trabalhando ali, expulsando e se colocando como discípulos de Jesus, como aliados nessa obra. E eles vão, todos orgulhosos, falar para Jesus isso. E Jesus disse, vocês têm que deixar, eles são nossos aliados. Porque quem não é contra mim é por mim. Quem não trabalha contra mim, trabalha a meu favor. Eles não são adversários. Queridos, às vezes nós olhamos ministérios e parece que temos visto o ministério lutando contra o ministério. Parece que tem um ministério que foi levantado justamente para se opor a determinado ministério. Às vezes nós estamos vendo partidarismos a tal ponto de pessoas que se acham mais íntimas e próximas de Jesus, que tentam de alguma maneira dentro da igreja bloquear pessoas de agirem, de trabalharem na obra de Deus. E às vezes o bloqueio está dentro, não está fora. E às vezes a barreira está do lado de dentro. Estão nas pessoas que estão sendo discípulas. Estão nas pessoas que estão perto de Jesus. Que não querem deixar chegar perto do Senhor. Que não querem que se aproximem de Jesus. Uma mulher que estava com fluxo de sangue. Havia uma multidão em volta dela. Os discípulos, alguns não queriam que ela se aproximasse. Mas ela tocou na orla do manto de Jesus. E ela ficou curada. Ela recebeu a sua cura. Então não podemos, como servos de Deus, o Senhor está nos ensinando a não sermos impedimento, bloqueio, barreira para a obra de Deus que está sendo realizada. Talvez não vai ser feita do seu jeito. Talvez não vai ser feito da sua forma, da sua maneira, mas vai ser realizado a maneira de Deus, ou da maneira que Deus quer. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? Amém. Quem está comigo nessa palavra? Amém. Quem está comigo nessa mensagem? Amém. Eu sei que às vezes a mensagem é difícil de ouvir. É difícil de pregar também. Mas Deus está trabalhando nas nossas vidas. Amém. Estamos num período de oração. Estamos num período de transformação na nossa vida. Precisamos ouvir, então, a voz de Deus. Jesus, queridos, queria passar numa cidade, numa aldeia de samaritanos. E eles impediram Jesus de passar. Tiago e João, então se levanta e dizem, Senhor, o Senhor quer que a gente agora, e eles cheios de fé, irmãos, igual você está aí hoje, cheio de fé. Aleluia, aleluia. Eles disseram, Jesus, o Senhor quer que a gente peça fogo do céu nessa cidade agora e queime todo mundo.
Jesus repreendeu eles e disse: de que espírito vocês são? Eu não vim para destruir, mas eu vim para salvar. E queridos, às vezes, muitas orações são assim. São orações destruidoras. São orações que não visam, que não buscam salvação, que não buscam mudança, que não buscam jogar barreiras por terra, mas são orações que pedem destruição e morte. Essas orações não são de Deus. O Senhor está dizendo, estão fora do propósito de Deus. E aquela oração que está fora do propósito de Deus, Deus não ouve. Deus não escuta. Ele não atende. Ele atende a oração do quebrantado. Ele atende a oração daquele que se humilha. Ele atende a oração daquele que está disposto a mudar, a entender que o Senhor está pronto para salvar a todos nós. Quantas vezes estamos vendo, ou olhando a situação à nossa volta e nos causa uma revolta, irmãos. Uma revolta com aqueles que não querem saber de Jesus. Às vezes o nosso coração fica irado, vamos falar a verdade, com aqueles que, apesar de toda a revelação de Deus, não querem saber de Jesus. Mas o Senhor aqui nos ensina que o caminho da violência não é o caminho do povo de Deus. O caminho da violência não é o caminho da igreja. O caminho da igreja é o caminho do quebrantamento. O caminho da igreja é o caminho da oração. O caminho da igreja é o caminho de estar aos pés de Jesus. É o caminho do altar. E no altar, ele faz a mudança, primeiramente, em nós. A mudança precisava começar no coração dos discípulos. Às vezes a mudança precisa começar no teu coração, meu irmão. Para aqueles que se opõem serem alcançados. Às vezes a mudança precisa começar dentro da nossa casa, junto da nossa família, para aqueles que estão de fora possam ver e enxergar o que Deus está fazendo. Em outro momento, Jesus chega para Pedro, lá em Lucas, lá em João, no capítulo 21, e Jesus diz para Pedro: Pedro, segue-me. Sabe o que Pedro respondeu? Pedro olhou para Jesus e diz: enquanto é este? Falando a respeito de João. Jesus só voltou a falar para Pedro: Pedro, eu estou falando contigo, não estou falando com ele não. E queridos, às vezes nós somos assim. Deus tem um chamado para nós, mas a gente fica preocupado com o outro. Deus tem um caminho para nós, mas a gente fica preocupado com o ministério do outro. Deus tem uma direção que é para a nossa vida, mas a gente fica preocupado, e o que o Senhor vai fazer com ele? Quem sabe, Deus vai usar ele para uma coisa maior do que vai me usar. E às vezes a gente fica tentando se comparar no reino de Deus, fica tentando olhar para aquilo que é do outro e não olha para o nosso caminho diante do Senhor. O Senhor então repreendeu Pedro, porque ele estava tentando se preocupar, ou estava preocupado com aquilo que era do outro. Jesus se surpreende com Pedro, ou aliás, Jesus surpreende Pedro, porque Jesus havia falado que estava indo para ser morto. E Pedro disse: Senhor, tentou demover Jesus, ou tentou fazer com que Jesus não fosse para a cruz. E Jesus então responde para Pedro: aparta-te de mim, Satanás. Repreensão, correção, direção, era isso que o Senhor estava ensinando aos discípulos. Estava ensinando para eles como serem líderes, depois que Jesus não estivesse mais com eles, fisicamente, seu corpo físico. Depois de um derramar do Espírito, eles seriam aqueles responsáveis a dirigir a igreja. Toda a repreensão de Deus na sua vida, meu irmão, minha irmã, é para te ensinar e te preparar para o grande propósito que Deus tem para você lá na frente.
tudo aquilo que o Senhor está cortando na sua vida, as arestas que Ele está parando, é te preparando para a grande obra que Ele tem para fazer lá na frente na sua vida. É uma preparação de Deus para nós. Por isso, não murmure, não reclame, não fique aos cantos falando dos outros, porque senão você vai ficar parado no mesmo lugar. Você não vai sair do tempo de treinamento. Porque o treinamento tem um começo, mas o treinamento também tem fim. O treinamento tem um começo, mas o treinamento, ele se desenvolve, ele passa por etapas. E o Senhor está te treinando, o Senhor está te preparando para algo grande, para algo maravilhoso, para algo da parte de Deus na sua vida. E se Ele está te preparando, é porque Ele olhou para você e Ele disse, Ele é capaz. Ela é capaz de realizar. Ele está investindo em você, irmãos. Já quis fazer um curso e de repente você olhou, eu quero muito fazer esse curso. Aí você disse, não posso, porque não tem dinheiro para pagar. Isso já aconteceu tantas vezes com a gente. A gente olha aquele curso maravilhoso e a gente diz, não vai dar, muito caro. Deixa baixar mais o preço. Às vezes a gente olha assim e diz, as pessoas cobram tão caro. E nós falamos, esse aí não é para mim. Mas queridos, o Senhor investe na nossa vida de graça. Ele te ensina de graça. Talvez o método dele não seja o método que você está acostumado. Talvez você esteja reclamando porque o método dele às vezes dói. E quem é professor sabe que ensinar dói, causar desequilíbrio dói. Causar desequilíbrio, todo aprendizado precisa ter uma dor. E quando nós passamos pela dor, nós aprendemos. Aquele exercício de matemática que você não consegue resolver e que às vezes você passa dias tentando resolver, mas aí de repente vem a solução, você consegue, daí nunca mais você esquece a maneira de resolver. Às vezes a solução quando vem, a solução de Deus para a sua vida, é um aprendizado para você chegar num lugar maior, no lugar que Deus planejou para você, no lugar que Ele preparou para você. Por isso todos nós estamos no lugar certo. Estamos no lugar do treinamento de Deus, no lugar da preparação, no lugar onde Deus nos ensina como agir e como falar. Esses discípulos que saíram, que foram trabalhados por Deus, que foram ensinados por Deus, lá na frente eles vão exercer um ministério. João, o que queria tacar fogo na cidade, hoje é conhecido como o apóstolo do amor. Se você for ler a primeira carta de João, você vai ver ele falando muito de amor. Ele diz, filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas em obra e em verdade. Esses homens, que estavam aqui temerosos, que estavam preocupados com posição, de repente, eles saem de um lugar em que eles estavam reunidos, cheios do poder de Deus e autoridade. Eles saem agora prontos para o mundo, para falar de uma palavra viva. Talvez hoje você não se sinta pronto. Talvez hoje você não se sinta preparado. Talvez nessa noite Deus ainda está trabalhando e você diga, ainda tem muita aresta para Deus tratar na minha vida. Ainda tem muita coisa para Deus fazer. Mas antes do que você espera, antes do que você imagina, você já vai estar em situações em que talvez você esteja realizando aquilo que você jamais imaginou. Esses homens, queridos, eram homens iletrados. De repente, de uma hora para outra, eles estavam falando na língua que aquelas pessoas que estavam ali falavam. De repente eles estavam falando inglês, o outro estava falando alemão, de repente o outro estava falando, árabe. Cada um falando numa língua diferente. Talvez você seja e se sinta assim, pequeno, inferior, incapaz. Mas quando o Espírito de Deus é derramado sobre nós, quando estamos debaixo da direção de Deus, quando entendemos que há um propósito de Deus para tudo que passamos, para tudo que vivemos,
para toda a complexidade que é a nossa vida. Quando entendemos tudo isso, queridos, percebemos que tudo que passamos foi feito para um momento que Deus tem preparado para nós. Talvez o que precisamos entender, o que precisamos compreender no nosso coração é perceber que momento é esse, para que esse momento não passe, para que não fique despercebido, para que não estejamos preocupados demais com a nossa pequenez, em comprar, em vender, em fazer coisas dessa terra e não perceber que o momento espiritual de Deus chegou na nossa vida. Entenda isso, meu irmão, que existe uma preparação espiritual de Deus para você. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Jesus te entregou. Ele te deu tudo. A Bíblia, o texto que nós lemos diz: e quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ele foi o primeiro a dar. Nós recebemos de graça. Ele foi o primeiro a entregar para nós. Não somos nós que entregamos um culto para Deus. Não somos nós que entregamos ofertas para Deus. Não somos nós que entregamos adoração e louvor para Deus. Primeiro, Ele se entregou por nós, para que depois nós pudéssemos entregar alguma coisa para Ele. Primeiro foi Ele que nos deu. Ele nos resgatou, irmãos. É como se você tivesse sido sequestrado. Como se você estivesse sido vendido como escravo. E você fosse propriedade de outra pessoa, que não era Deus. E a Bíblia diz que Ele nos resgatou. Se havia uma dívida que precisava ser paga, Ele diz, a palavra de Deus diz que Ele rasgou a cédula de dívida que era contra nós. E Ele cravou na cruz do Calvário. Ele tirou você do cativeiro. Ele tirou você da morte. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Foi uma troca, meu irmão. Ele se entregou e tomou o nosso lugar. Ele sofreu por nós. Sofreu as dores. Sofreu aquilo que a gente merecia sofrer. Ele entregou o seu próprio corpo. E Ele nos ensina então, queridos, que para sermos líderes, que para fazermos parte dessa escola de Deus, dessa preparação de Deus, precisamos estar prontos para fazer sacrifício. Porque ser líder é sacrificar alguma coisa. Às vezes você tem que sacrificar o teu tempo. Às vezes você sacrifica os teus recursos. Às vezes você sacrifica a sua família. Você sacrifica o seu trabalho. Você sacrifica muitas coisas para o reino de Deus. O reino de Deus e a liderança de Deus é uma liderança de entrega. É uma liderança de sacrifício. Talvez a liderança que estamos acostumados é você faz, eu mando, você faz. A liderança, que estamos acostumados a ver, eu sou o chefe e você é o subordinado. Você só cumpre e eu mando. Mas no caso de Deus, Ele primeiro se entregou para que a gente pudesse servi-lo para a glória dEle, para o louvor do seu nome. E é por isso que eu quero terminar essa mensagem hoje com uma pergunta, querido. O que nós que estamos aqui hoje, estamos prontos, estamos preparados para entregar para Jesus? O que você tem nessa noite para sacrificar, para entregar a Jesus? Talvez você diga, pastor, eu já entreguei minha oferta, eu já entreguei meu dízimo. Pastor, eu já entreguei a minha oração, eu já entreguei a minha adoração a Deus. E eu pergunto para você, será que Deus não quer mais de você? Será que Deus não quer mais de mim?
Será que Deus não quer que você o ouça e siga a orientação que vem dele? Será que Deus não quer que você entregue a sua casa, a sua família, a sua vida, o seu tempo, o seu coração, a sua disposição nas mãos de Deus? Será que não é melhor, irmãos, entregarmos o que temos e somos na sua presença? Muitas pessoas equivocadamente acham que entregar tudo nas mãos de Deus é talvez deixar de trabalhar, deixar de estudar, deixar de buscar outros objetivos para simplesmente servir a Deus. Mas entregar nas mãos de Deus, irmãos, é convidar Jesus para participar dos processos da sua vida. É convidar Jesus para fazer parte dessa faculdade que você está fazendo. É convidar Jesus para o seu trabalho. É convidar Jesus para esse teu momento de aposentadoria, que você fica em casa, você não sabe o que fazer. Convida Jesus para participar. Talvez tenham mais coisas para você fazer do que antes, quando você trabalhava. É convidar Jesus para fazer parte do teu relacionamento com essa moça que você quer casar. É convidar Jesus para fazer parte, desse carro novo que você comprou, dessa vitória, dessa conquista que Ele te deu. Você dizer: Senhor, não é minha essa vitória, mas essa vitória é para Ti. Talvez seja Jesus participando de todos os momentos da sua vida. Talvez seja isso, queridos, que Deus pede de nós. Participar conosco, estar conosco, ou nós estarmos com Jesus. De que adianta sermos filhos, irmãos, se somos filhos distantes? De que adianta você ter um filho, se esse filho não liga para você? Se esse filho não se importa com você? Se somos filhos, precisamos estar perto dele, porque perto dele temos orientação. Perto dele, às vezes, temos puxão de orelha. Perto deles temos um caminho. Temos a revelação, temos a palavra. Temos a vida abundante que só Ele pode derramar sobre nós. Existe uma vida abundante de Deus para você. Aleluia. Aleluia. Será que você pode baixar sua cabeça aí onde você está? Eu quero fazer uma oração por você. Enquanto eu estou orando, quero convidar os meus irmãos aqui que vão servir a ceia a virem aqui à frente. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós estamos na Tua santa presença, no lugar da Tua manifestação. Estamos no Teu altar, Senhor, no lugar onde o fogo desce, aonde, Senhor, o Senhor fala com seus filhos, com o seu povo. Por isso, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor mostre, fale, revele ao coração do meu irmão o que ele precisa entregar no teu altar, o que ele precisa sacrificar, deixar de lado, para poder ouvir a tua voz, escutar, Senhor Deus, a orientação que vem de ti, Pai, para a vida dele, para a vida dela. Senhor, porque às vezes nós nos colocamos como bloqueio, nos colocamos como impedimento aos outros e a nós. Às vezes nós estamos tão preocupados com aquilo que o Senhor está fazendo em volta, na vida de outras pessoas, que deixamos de buscar para a nossa vida. Às vezes nos preocupamos com o filho, nos preocupamos com o neto, nos preocupamos com pessoas que nós amamos, que nos esquecemos, Pai, de olhar para nós. Por isso eu quero te pedir pela vida do meu irmão que está aqui hoje, pelo processo que ele está vivendo, que ele está passando, que pode ser um processo difícil, complexo, mas que se ele está vivendo, se ela está passando, é porque o Senhor capacitou ele e ela para solucionar, para abençoar, para ser sal e luz nesse tempo, Pai. Em nome de Jesus, nós estendemos as nossas mãos e te pedimos,
cura, restauração, transformação, milagres, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Será que você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Bom, nós vamos servir a ceia do Senhor. Você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ainda que você faça parte de outro ministério, de outra igreja, você é convidado a participar dessa ceia conosco. Você é convidado a receber o pão, receber o cálice, e juntos nós servirmos, adorarmos a Deus e cumprirmos em obediência aquilo que o Senhor nos ordenou. Amém? Você pode receber o cálice. Esse pão representa o sacrifício de Jesus, a entrega dele na cruz do Calvário por nós, o seu corpo que foi moído, furado por causa das nossas transgressões. Ele se entregou, meu irmão. Ele se entregou para que nós tivéssemos vida. Ele se entregou voluntariamente para que nós pudéssemos sair da prisão e habitássemos na sua presença. Hoje somos livres. Hoje você é livre para escolher, para decidir, para avançar na direção de Deus para você. Senhor, em nome de Jesus, que ao comermos desse pão, possamos entregar no Teu altar o nosso coração, a nossa vida, a nossa disposição para a glória do Teu nome. Comamos do pão em nome de Jesus. Aleluia. Será que você pode ficar de pé, meu irmão? Minha irmã? Aleluia, Jesus. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Pelo seu sangue somos um. Estamos sendo treinados por Deus. E Ele nos treina em unidade. Não existe exército sozinho, irmão. Você não é o Rambo. Não é o exterminador do futuro. Você precisa de alguém. Você precisa de pessoas para orarem por você, para clamarem por você. Você precisa de homens e mulheres de Deus para te segurarem, para te sustentarem. E é por isso que o sangue representa essa unidade. A unidade que temos em Cristo, a comunhão do Espírito Santo, a graça de Deus que é derramada sobre a nossa vida. Aleluia. Aleluia. Que ao tomarmos do cálice possamos aprender com o Senhor a viver em comunhão. Somos diferentes, somos pessoas diferentes que vieram de origens diferentes, mas somos um no Espírito de Deus. Que ao tomarmos desse cálice possamos nos revestir e estar prontos para vivermos em comunhão, em unidade, na presença do Senhor. Tomemos o cálice em nome de Jesus.